Bem-vindos à aula de cálculo 3. Essa é a terceira aula, o terceiro vídeo, onde nós estudaremos coordenadas polares. Vamos então iniciar a aula apresentando a definição do sistema de coordenadas polares. Então, no plano, vamos escolher um ponto que vai ser chamado de polo, ou também de origem do sistema de coordenadas polares. E o rótulo desse ponto será O, vai ser o ponto O. Normalmente, a origem do sistema de coordenadas polares é a mesma origem do sistema de coordenadas cartesiano. Tá? Então, desenhamos uma semirreta orientada com origem no ponto O, onde essa reta vai se chamar de eixo polar. E esse eixo é geralmente de sentido horizontal para a direita, tá? Como foi colocado aqui. E corresponde ao eixo OX positivo das retas de coordenadas cartesianas. Tá? Então, normalmente a gente coincide o eixo polar com a parte positiva do eixo das abscissas. Agora, se P for qualquer outro ponto do plano, diferente de O aqui, seja R a distância de O até o ponto P e seja θ o ângulo entre o eixo polar e a reta OP. Está aqui θ, que é o ângulo formado pelo eixo polar com a reta OP, tá vendo? E a distância de O para P aqui no desenho está aqui RR. Então, o ponto P ele é representado pelo pau ordenado Rθ, tá? Onde R é, novamente, a distância de O para P e θ é o ângulo, normalmente em radianos, tá? Mas em alguns casos também pode aparecer em graus, formado a partir do eixo polar até a reta OP. Então, esse pau ordenado. Então, R e θ são chamados de coordenadas polares. E aí aqui a gente só vai apresentar aqui algumas convenções para melhor entendimento, tá, do sistema, ou melhor interpretação do sistema de coordenadas. Tá? Então usamos a convenção de um ângulo positivo se for medido no sentido anti-horário, tá? A partir do eixo polar. Então é a ideia de circunferência trigonométrica. Então o eixo polar ele vai ser o ângulo 0, e aí no sentido anti-horário a gente vai para um ângulo positivo. Tá? Se for no sentido horário, então θ vai assumir valores negativos. Então aqui estendemos então, o significado de coordenadas polares, no pau ordenado Rθ, para caso, se R for um número negativo, então vamos convencionar que os pontos menos Rθ e Rθ eles vão estar na mesma reta, que vai passar por O, e estão a uma mesma distância, módulo R, a partir de O, mas em lados opostos de O. Tá? Então, se esse ponto é o ponto Rθ, então esse outro ponto vai ser o menos Rθ. Tá? Então, vejam que os dois pontos formam uma reta que passa pelo ponto O. Tá bom? A distância do ponto O para essa reta é R, a distância do ponto O para essa reta é R também, ou melhor, é o módulo de R. Deixa eu até escrever aqui. Então, essa distância aqui vai ser o módulo de R e aqui também, módulo de R. Tá? Vai ser essa distância aí. Então, observem que nesse caso, esses dois pontos, como eles pertencem a uma mesma reta, então no ponto O, eles formam um ângulo π. Como existe essa inclinação θ, então significa que o ângulo desse ponto aqui vai ser π mais esse ângulo θ. Agora, se R for um número positivo, então o ponto Rθ está no mesmo quadrante de θ, E se R for negativo, ele está no quadrante do lado oposto. Então, vamos colocar aqui, Vocês se lembram então que a gente pode dividir então o sistema em 4 quadrantes, Tá aqui, 4 quadrantes. OK? Então, se R é positivo,
Então quer dizer que o ponto, esse ponto Rθ, está no mesmo quadrante que θ. Então se θ for um arco, né, do primeiro quadrante, então esse ponto está no primeiro quadrante. Tá bom? Já se R for negativo, aí no caso ele vai estar no quadrante oposto em relação ao ponto O, né? Então o quadrante oposto em relação ao ponto O do primeiro quadrante é o terceiro quadrante, né? A mesma coisa fica para o segundo e o quarto quadrante, né? Que eles vão ser quadrantes opostos em relação ao vértice O. E outra coisa interessante, né? Você deve observar que o ponto menos Rθ e o ponto R, π mais θ, eles representam, né? Isso aqui é a representação do mesmo ponto, tá? Que ele vai estar aqui, né? Então, veja que eu tenho duas formas de representar o mesmo ponto. Na verdade, vocês vão ver aqui nos exemplos que a gente, na verdade, pode representar um ponto, né, de várias maneiras. É diferente do sistema cartesiano, que existe só um único par ordenado para cada ponto. Já no sistema de coordenadas polares, um ponto ele pode estar associado a infinitos pares ordenados, né, pares polares, né, coordenadas polares. O que não vai acontecer é de você encontrar dois pontos com a mesma representação de coordenadas polares. Isso não vai acontecer. Mas encontrar duas ou mais representações de coordenadas polares para o mesmo ponto, isso aí acontece com frequência. Então vejamos, né, no exemplo 1, marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas, né? E aí temos aqui na letra A o ponto 1 e 5π sobre 4. Então, nesse caso desse ponto, né, o R ele é igual a 1 e o θ, o ângulo, né, ele é igual a 5π sobre 4. Veja que 5π sobre 4 é um arco maior do que π, né? Ou seja, eu poderia escrever ele dessa forma aqui, né? π mais π sobre 4. Então, vamos considerar isso, né? Então, né, considerando essa informação, eu poderia então escrever esse ponto dessa forma aqui, ó, 1 e π mais π sobre 4. Tá? Então, significa dizer que esse ponto aqui, ele poderia ser escrito como sendo menos 1 π sobre 4. Isso aqui é interessante porque eu posso encontrar aqui um ponto que esteja no primeiro ou no segundo quadrante, né, que vai ser oposto a esse ponto aqui em relação a O, né, a origem, né, ao polo. Tá? Então, observando aqui no desenho, o que é que eu fiz? Né? Eu encontrei aqui o arco, né, π sobre 4, o raio é 1, né? Então está aqui o ponto do primeiro quadrante, só que esse ponto aqui que eu estou procurando é o ponto oposto a esse em relação a um polo. Então, no final, esse ponto está aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que esse ângulo todo aqui dele, né, que é o ângulo θ, né, dele, é o ângulo, né, 5, ou melhor, é o arco, né, 5π sobre 4 radianos, né? Letra B, temos o ponto 2 e 3π, né? Esse ponto, né, o ângulo, né, temos aqui o raio é 2, né, que eu vou chamar de R2, e o θ é 3π. Esse 3π eu posso escrever ele como sendo 2π mais π, né? 2π mais π, isso quer dizer que 2π representa uma volta completa, né? Então, esse arco aqui, 2π mais π, no final, ele é equivalente ao arco π, né? Apenas π. Vou botar assim igual a π, né? Ou seja, ele vai dar uma volta completa e aí na segunda volta ele para no ponto associado ao arco π, na circunferência trigonométrica, né? Então, considerando isso, então quer dizer que o ponto 2, 3π, ele é igual ao ponto 2π. Então, aqui não tem muito o que fazer, então é só localizar o ponto 2π.
isso aqui é aquela situação que eu falei para vocês, que um ponto ele pode estar associado a mais de uma representação por coordenadas polares, né? Então esse ponto 2, 3π ele é equivalente ao ponto 2π, né? Então se você considerar a quantidade de voltas, né, que ele poderia dar, né, ele então teria uma representação, teria então infinitas representações dessa forma. Na letra C, verificamos aqui que o θ é negativo, né? Então significa que o ângulo ele vai no sentido horário. Só que aqui para isso eu na verdade eu faço uma estratégia diferente, né? Nós sabemos que o arco, né, menos 2π sobre 3, como ele é negativo, ele está associado a um arco, né, que é só se eu somar aqui 2π, né? Eu somo 2π com o menos 2π sobre 3. E o resultado aqui vai dar o quê? 6 menos 2 dá 4, né? Então fica 4π sobre 3. Ou seja, o arco menos 2π sobre 3, ele é equivalente ao arco 4π sobre 3. Ou seja, ele está associado ao mesmo ponto que o do arco 4π sobre 3, né? Então por isso que eu substituí aqui menos 2π sobre 3 por 4π sobre 3. 4π sobre 3, ele é equivalente ao arco, né? Na verdade, ele é maior do que π, né? Então, eu poderia escrever dessa forma aqui, né? 2 vai ser π mais π sobre 3, né? E aí, dessa forma, se eu colocar o raio negativo, né? Ou seja, a primeira coordenada negativa, eu posso escrever dessa forma. Então, quer dizer que o ponto 2 menos 2π sobre 3 é o mesmo que menos 2π sobre 3. Tá? É o mesmo raio. Então, dessa forma, o que é que eu fiz? Aqui no primeiro quadrante, eu localizei o ponto 2, né? E π sobre 3, né? O θ é π sobre 3 e o raio é 2. E o ponto que eu procuro, no caso, é o ponto oposto a esse daqui em relação ao polo, né? Então, o ponto vai estar aqui, tá? Mas aí você, olha, mas e se ao invés de eu aplicar aqui, né, sempre no sentido horário, eu quisesse aplicar então um θ negativo e desse a volta para o lado de cá, estaria errado? Não, não estaria errado, né? Tá? Esse ângulo aqui, esse aqui, né? Ele vai ser o menos 2π sobre 3, tá? Então, ao invés de fazer isso que eu fiz, você quiser então aplicar o ângulo negativo, né? E vir né, e girar no sentido horário, também está correto. Letra D, vamos localizar o ponto menos 3, 3π sobre 4. Então, vou apresentar aqui já a figura, né, já solucionada, para a gente entender o que foi que eu fiz aqui, tá? 3π sobre 4, ele é um ponto do segundo quadrante. Como R é negativo, então significa dizer que esse ponto está no ponto oposto, né, está no quadrante oposto ao segundo quadrante em relação ao polo. Então, quando a gente divide aqui o plano em 4, né, aqui vai ser o polo, ó. Então temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, tá? Tá aqui. Então, se o ponto ele tá, né, se o ponto 3π sobre 4 é do segundo quadrante e a primeira coordenada é negativa, então quer dizer que o ponto que eu estou procurando, ele vai estar aqui no quarto quadrante, tá? Vou botar aqui, está no quarto quadrante. Esse é o ponto que eu estou procurando. Então, o que é que eu fiz? Eu encontrei o simétrico de 3π sobre 4 do primeiro quadrante, que é o arco π sobre 4, né? Ele é o simétrico de 3π sobre 4 no primeiro quadrante. E assim eu localizei o ponto 3 e π sobre 4. Então, o ponto que eu estou procurando, que é esse daqui, que é do quarto quadrante, ele é o ponto simétrico a esse daqui em relação ao eixo polar, né? Então, por isso que eu tracei aqui essa reta aqui que é perpendicular ao eixo polar, tá aqui, e essa circunferência aqui de raio 3 e centro O para eu encontrar esse ponto aqui, tá bom? E aí fica a seguinte formação, né?
Esse arco aqui para cá, né, que vai ser negativo, é o arco menos π sobre 4. Bom? Então, quer dizer que esse ponto aqui, ele também poderia ser o ponto 3 e menos π sobre 4. Bom, agora que nós já conhecemos o sistema de coordenadas polares, então fica interessante quando a gente encontra uma relação entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas, tá? E aí eu vou apresentar as relações a vocês, aonde vocês podem fazer as conversões, tá? Então aqui é o seguinte, se a origem, né? A origem do sistema cartesiano e do sistema polar é o mesmo, né? Ou seja, o polo e a origem cartesiana são coincidentes, tá? O eixo polar coincide com o eixo positivo das abscissas. E aí a gente pode, então, dessa forma, fazer a relação, né, entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Então, essa situação aqui é quando você conhece as coordenadas polares e você quer passar ela para coordenadas cartesianas. E aí nós temos essa relação aqui que é bem simples, tá? Então, considerando esse ponto P de coordenadas polares r θ, tá? Então, nós sabemos que esse ponto P aqui, ele tem a primeira coordenada x e a segunda coordenada y, né? Que aí dessa forma temos esse triângulo retângulo aqui, aonde temos esse ângulo θ, o cateto oposto a θ tem medida y e o cateto adjacente a θ tem medida x. E a hipotenusa vai ter a medida r, né? Então, quando a gente aplica o teorema de Pitágoras, né? Deixa eu colocar aqui. Quando a gente aplica, desculpa, o teorema de Pitágoras não, relações trigonométricas, né? Então, nós temos o seguinte, y, ele é o cateto oposto a θ, e r é a hipotenusa, então temos que y sobre r, ele vai ser igual ao seno de θ. Então, isso implica dizer que y é igual a r seno de θ. E como x é o cateto adjacente a θ, então temos que x sobre r é igual ao cosseno de θ. Então, dessa forma, x é igual a r cosseno de θ. Tá? Então, se vocês tiverem, né, as coordenadas polares, aí vocês encontram sem dificuldade as coordenadas cartesianas. Agora, aqui é o contrário, né? Se você tem as coordenadas cartesianas e quer encontrar as coordenadas polares, você vai usar essa relação aqui, tá? Essa primeira relação a gente encontra aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí a gente encontra assim. Para a gente encontrar essa relação aqui, né, que a tangente de θ é igual a y sobre x, vocês têm que recordar, então, o que a gente viu no slide anterior, né? Lembrando que x é igual a r cosseno de θ. E y é igual a r seno de θ, né? Então, temos que x não, y, né? Temos que y sobre x, ele vai ser igual a r cosseno de θ sobre r seno de θ, né? E aí, dessa forma, né, a gente vai cortar aqui, né, neutralizar o r. E aí nós temos que o cosseno sobre o... Opa, eu fiz uma confusão aqui, tá, gente? Me desculpem. Aqui é o seno, né? Seno e cosseno, né? E aí nós temos que o seno sobre o cosseno é a tangente de θ. Tá? É dessa forma que a gente encontra essas duas relações, né? São dessas formas. Aplicando o teorema de Pitágoras e aqui calculando a razão entre y e x. Exemplo 2. Converta o ponto 2π sobre 3 de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, né? Então, vocês já conhecem a relação. Então, temos que o x é igual a r vezes o cosseno de θ, onde r é 2
e o θ é π sobre 3, né? Então, no caso, x vai ficar igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é 1 meio, então 2 vezes 1 meio dá 1. Então, já temos a primeira coordenada cartesiana, né? X igual a 1. Para a segunda coordenada cartesiana, temos que y é igual a r vezes o seno de θ. R é 2, eita, nem botei aqui, mas o θ fica como π sobre 3, né? Então, o seno de π sobre 3 é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, dessa forma, o y é a raiz quadrada de 3. Então, dessa forma, essas coordenadas polares, né, desse ponto aqui, né, esse ponto 2 e π sobre 3, ele é equivalente em coordenadas cartesianas ao ponto 1, raiz quadrada de 3. Agora, nesse exemplo 3, ele pede para fazer o contrário, né? Ele dá as coordenadas cartesianas do ponto e aí queremos encontrar as coordenadas polares, né? Então, já conhecemos essa relação, r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente substitui x e y por 1 e menos 1, respectivamente, a gente encontra que r é igual a raiz quadrada de 2, tá? Ele poderia ser, na verdade, mais ou menos 2, já que nas coordenadas polares o r ele pode ser também negativo, tá? Mas aí, por conveniência, vamos colocar r igual a raiz quadrada de 2. E agora vamos encontrar o θ, né? Sabemos que a tangente de θ é y sobre x. Então, a tangente de θ vai ser igual a menos 1, tá? Então, aí vem uma explicação para dizer que θ é igual a 7π sobre 4, né? Então, sabemos então, né? Vamos considerar aqui, né, a circunferência trigonométrica, tá? Temos que o eixo das tangentes está aqui. E vamos lá. Digamos que aqui, né, seja o ponto menos 1. Então, isso quer dizer que a tangente, né, vai estar aqui. Então, quer dizer que ele pode ser esse arco aqui, que eu vou chamar de θ1. E pode ser esse outro arco aqui, que eu vou chamar de θ2, tá? Ou seja, ele poderia ser um arco do segundo quadrante ou um arco do quarto quadrante, tá? No caso, como ele é menos 1, então são os dois arcos que são simétricos ao arco de π sobre 4, né? Porque a tangente de π sobre 4, a gente sabe que a tangente de π sobre 4 é igual a 1, né? Então, para ser igual a menos 1, então teria que ser o simétrico de π sobre 4 no segundo quadrante e no quarto quadrante. Ou seja, temos que no segundo quadrante, né, vai ser 3π sobre 4, que vai dar menos 1. E também no quarto quadrante vai ser o 7π sobre 4, né? Isso aqui, né? A tangente desses dois arcos vai dar menos 1. Por que que não pode ser, né, θ igual a 3π sobre 4 aqui, né? Porque como eu considerei o r positivo, se eu disser que θ é igual a 3π sobre 4, então significa que esse ponto aqui estaria no segundo quadrante. Só que nós já sabemos que pelas coordenadas cartesianas, o ponto associado ao par 1 menos 1, ele é do quarto quadrante. Então, o θ só pode ser 7π sobre 4, tá bom? A explicação é essa. Agora, se nós considerássemos, né, o r negativo, então quer dizer que esse ponto aqui, né, raiz quadrada de 2, 7π sobre 4, né, que está em coordenadas polares, ele deveria ser escrito como sendo menos raiz quadrada de 2, se eu considerar o r negativo, e aí o θ vai ser esse 3π sobre 4, tá? Aí fica 3π sobre 4. Vocês se lembram que em coordenadas polares o ponto ele pode estar associado a infinitas representações, tá? Mas aí a gente escolhe uma representação correta, né, para o ponto e aí a gente torna ela como solução, tá? Então, pela estratégia que eu defini aqui, a solução ficou sendo raiz quadrada de 2, 7π sobre 4, tá? Mas se o r fosse negativo, aí poderíamos escolher essa outra representação. Bom, agora que nós vimos, né, como é o sistema de coordenadas polares, então vamos estudar aqui algumas curvas que são expressas por
equações polares, né? Então, o gráfico de uma equação polar normalmente é escrito assim, com R em função do θ, né? Ou eu poderia escrever aqui uma expressão de rθ, né, como está aqui, e igualar ela a zero, tá? Então, esse é o formato, né? São os dois formatos para equações polares, tá bom? Então, isso consiste em todos os pontos P que tem pelo menos uma representação, né, do tipo rθ, né, cujas coordenadas satisfaçam uma dessas duas, né, essas representações, né, de equações polares. Exemplo 4. Que curva representa a equação polar R igual a 2? Tá? Então, veja que nessa representação, o θ pode assumir qualquer valor, desde que R continue sendo 2. Então, significa dizer que θ ela pode girar em torno do polo, mas todos os pontos têm que estar a uma distância 2 do polo. Vocês se lembram que R representa a distância do ponto até o polo, né? Então, se eu tenho que são todos os pontos que estão a uma distância 2 do polo, isso aí nos remete a uma definição de circunferência. E é exatamente isso, tá? Então, o ponto P, todos os pontos P, né, o conjunto de P, na verdade, é uma circunferência que vai ter centro em O e raio 2, tá? Então, de maneira geral, todas as equações que têm a forma, né, R igual a um número A, tá? Positivo, né? Vai ser sempre positivo, né? Maior que zero. Tudo isso daí aqui vai ser sempre uma circunferência, vamos escrever assim, de raio A e centro no polo O, tá? Ele vai ser sempre uma circunferência. Então, já temos aí o formato, né, de uma equação polar de todas as circunferências que tem centro no polo e um raio qualquer. Exemplo 5, né, vamos esboçar a curva polar que vai ser θ igual a 1. Então, nesse caso aqui, o raio pode ter qualquer valor. Então, queremos o conjunto de pontos, né, todos os pontos P, cujo ele pode ter qualquer distância do polo, mas a inclinação com o eixo polar tem que ser sempre igual a 1 radiano. Então, quando vemos para essa representação, encontramos aqui uma reta, onde a inclinação da reta vai ser igual a 1 radiano. Tá? Então, veja que aqui eu posso pegar qualquer ponto da reta, né, que ele vai ter raios diferentes, né, o R vai ser sempre diferente, né, que é a distância para o polo, mas a inclinação vai dar sempre 1 radiano. Exemplo 6. Esboce a curva com equação polar R igual a 2 vezes o cosseno de θ. Bom, a gente sabe que o cosseno de θ, né, para qualquer valor em radianos, ele vai estar sempre entre menos 1 e 1, né? Vai ser menor ou igual, né? O cosseno de θ, ele vai estar sempre nesse intervalo, né, entre menos 1 e 1. Tá? Então, quando eu multiplico, né, por 2, isso quer dizer que o R vai estar variando entre menos 2 e 2, né? Deixa eu só ajeitar aqui. O R vai ser menor ou igual a 2, né? O R vai estar sempre entre menos 2 e 2, né? Nesse intervalo fechado. Então, o que é que eu fiz aqui, né? Como estratégia? Primeiro, eu fiz uma tabela verdade. E aí eu vi, né, que quando o θ varia de 0 a π, ele já vai de 2 a menos 2, né? Então, se você for variar de π até 2π, você vai ver que esses valores aqui, tudo se repete, tá? Então, por essa razão, nessa tabela, eu atribuí valores convenientes, né? No caso, eu peguei arcos notáveis de 0 até π, tá bom? Então, quando o θ é 0, o R é 2. Quando o θ é π sobre 6, o R é a raiz quadrada de 3 e assim por diante. Então, dessa forma eu localizei aqui os pontos, tá? Então veja que esse ponto aqui, ele representa o ponto 2 e 0, tá? Vou escrever aqui. Esse ponto aqui, ele representa o ponto 2, né? Que é R é 2,
e o θ é 0. E ele também representa o ponto menos 2 e π. Tá? Esse outro ponto aqui, né? Ele vai representar a raiz quadrada de 3 e π sobre 6. Né? E aí vai nesse sentido aqui anti-horário, tá? Na verdade, aqui os pontos. Então, dessa forma você consegue localizar, né? Então, esse pau ordenado aqui está nesse ponto. Segundo pau ordenado é esse ponto. Esse terceiro pau ordenado é esse ponto, né? Só que aqui é o inverso, né? Que é o R vai ser a primeira coordenada e o θ a segunda coordenada, tá? Então, quando eu dispus esses pontos, percebi que eles pareciam ser pontos pertencentes a uma circunferência, tá? Então, quando eu tracei aqui uma circunferência, né, escolhi 3 pontos e tracei a circunferência, né? Então, a circunferência ela coincidiu, né, aparentemente com todos os pontos. E aí é a questão da letra B, né? A gente provar que realmente esses pontos, né, são pontos da circunferência, né? Ou seja, essa equação polar é a equação polar de uma circunferência. Então, letra B, encontre a equação cartesiana da curva. Então, lembrando que x é igual a r cosseno de θ, né? E o y vai ser igual a r seno de θ. Mas, como a equação, né, ela, lembrando aqui, né, ela foi dada como sendo r igual a 2 vezes o cosseno de θ. Bom, a equação foi dada dessa forma aqui. Então, eu peguei a primeira coordenada x, né, a primeira coordenada cartesiana, e vi que é r vezes o cosseno de θ. Então, dessa forma, eu encontro o cosseno de θ em função de x e em função de r. E aí, a equação polar que foi dada, né? Eu sei que r é igual a 2 vezes o cosseno de θ. Como o cosseno de θ é x sobre r, né? Então, eu tenho que r é igual a 2x sobre r. Então, dessa forma, eu encontro o valor de r ao quadrado. Né? R ao quadrado é igual a 2x. Nós temos essa relação aqui, né? Que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quando eu substituo r ao quadrado por 2x, eu tenho essa expressão aqui, né? X é igual a x, 2x é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, quando eu coloco tudo em um mesmo membro, fica assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x é igual a 0. Em seguida, o que é que eu fiz? Eu somei uma unidade em cada membro com o objetivo de completar quadrados, tá? Então, aqui ficou x ao quadrado menos 2x aqui, mais uma unidade que eu somei ao primeiro membro, mais y ao quadrado igual a uma unidade que eu somei no segundo membro, tá? Dessa forma. Então, assim, eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, né? Que eu posso escrever assim, ó, x menos 1 ao quadrado, mais esse y ao quadrado igual a 1. Então, dessa forma, essa expressão aqui é uma expressão, né? É uma equação cartesiana conhecida. É a equação de uma circunferência que tem centro no ponto 1 e 0 e o raio dessa circunferência é 1. Então, dessa forma, aqueles pontos que foram localizados são pontos pertencentes a essa circunferência, né? Com centro no ponto, né, de coordenadas cartesianas 1 e 0 e raio 1. Agora vejamos aqui, né, para encontrar retas tangentes, né, a curvas de coordenadas polares. Então, para encontrar a reta tangente de uma curva polar, vamos então definir o R, né, como sendo uma função de θ. Então, dessa forma, θ ela passa a ser o parâmetro, tá? Então, dessa forma, né, lembrando que x é igual a r vezes o cosseno de θ, e como r é uma função de θ, né, eu também poderia considerar dessa forma aqui. E o y é r vezes o seno de θ, né? E r é uma função de θ, eu também poderia escrever dessa forma. Tá? Então, temos aqui o seguinte. Essa derivada aqui nós já vimos, né? Que é a derivada de curvas parametrizadas. Né? Então, temos que a derivada de y em relação a x, ela é a razão
da derivada de y em relação a θ com a derivada de x em relação a θ, né? Então, considerando aqui essas expressões para x e para y, então quando eu derivo y em relação a θ, né? Considerando aqui essa expressão, eu tenho esse denominador aqui, desculpa, esse numerador, tá? Lembrando, né, que como é r vezes o seno de θ e r é uma função, né, de θ, então fica, né, a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então a derivada de r eu escrevi como sendo dr sobre dθ, né, que é a derivada de r. Poderia também ter escrito apenas como r', né? Ficaria assim, né? r' vezes o seno de θ, né? Aí lembrando que esse r' é a derivada de r em relação a θ. E depois eu faço a derivada da segunda, né, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então a derivada do seno de θ é o cosseno de θ vezes a primeira função que é r, né? Deixa eu apagar isso aqui para vocês não se confundirem depois, tá? Mas só para ficar claro que eu, em vez de escrever dr sobre dθ, eu poderia só ter escrito r'. E embaixo, vamos ver a derivada de x em relação a θ, né? A derivada de x é r vezes o cosseno de θ, então fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, né? Então a derivada de r é dr sobre dθ, vezes a segunda função, que é o cosseno de θ, mais a derivada da segunda vezes a primeira. A derivada do cosseno de θ é menos seno de θ, por isso que tem um sinal de menos aqui, tá? Vezes a primeira função, que é r. Então, dessa forma, essa daqui é a derivada de uma curva parametrizada em coordenadas polares, tá? Ela vai ficar dessa forma aqui. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, né? Que localizamos as tangentes horizontais quando dy sobre dθ é igual a zero, tá? Se o numerador aqui for zero, temos uma tangente horizontal. Se o denominador for zero, ou seja, dx sobre dθ for igual a zero, então nós vamos ter uma tangente vertical. Já se a gente estiver fazendo um estudo no polo, né, então temos uma particularidade. Vocês se lembram que a representação do polo, né, as coordenadas polares do polo, vou botar aqui O, né, ele vai ser o quê? O R é zero e o θ pode ser qualquer valor, né? Então, quando a gente vem aqui para essa função e substitui R por zero, né? O R por zero, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, né? Vamos botar aqui, né? O dy sobre dx, né? Para quando R é zero. Então, vai ficar R' vezes o seno de θ sobre R' vezes o cosseno de θ, né? Aí aqui a gente corta e no final fica o seno sobre o cosseno, né? Que dá a tangente. Tá bom? Então, se você quiser verificar a inclinação de uma reta tangente a uma curva no polo, então nesse caso é só você calcular a tangente de θ, tá? Verificar aí. Exemplo 7. Para a cardioide R igual ao seno de θ, depois eu mostro a curva, né, dessa equação polar, tá? Mas aí o R é igual a 1 mais o seno de θ. Calcule a inclinação da reta tangente para θ igual a π sobre 3. Então, considerando que x é igual a r vezes o cosseno de θ, né? E y é igual a r vezes o seno de θ. Lembrando que r aqui ele está como uma função de θ, né? Então θ aqui vai ser o parâmetro. Então temos o seguinte, que a derivada, né, dy sobre dx, né? A derivada de y em relação a x vai ser o quê, né? A derivada de r vezes o seno de θ mais r vezes o cosseno de θ sobre r' vezes o cosseno de θ menos r seno de θ, tá? Essa relação aqui foi o que a gente viu no slide anterior, né? Só que no lugar de eu botar dr sobre dθ, eu escrevi aqui o r' para simplificar. Então, derivando aqui, né,
a função r, né? Então a derivada de 1 mais seno de θ é apenas o cosseno de θ, né? Então eu vou substituir na derivada de y em relação a x aqui, né? E aí r' é o cosseno de θ vezes o seno de θ, mais o r, que é 1 mais seno de θ, por isso que está aqui, vezes o cosseno de θ. Embaixo, r', que é o cosseno de θ, vezes o cosseno de θ aqui, menos r, que é 1 mais seno de θ, vezes o seno de θ, né? E aí agora eu faço o processo de simplificação, tá? No numerador eu botei o cosseno de θ em evidência, e aí fica, por isso, né? Fica o cosseno de θ somado com 1 mais 2 seno de θ, tá bom? Faço o cálculo aqui, que vocês vão achar esse produto aqui, né, no numerador. E no denominador, eu fiz o seguinte, onde tem o cosseno de θ vezes o cosseno de θ, dá o cosseno ao quadrado de θ, né? E aí, só para lembrar, aqui em cima, vou escrever aqui em cima, né? Que o quadrado do cosseno de θ, ele é 1 menos o quadrado do seno de θ, né? Então, eu preferi aqui, né, substituir o quadrado do cosseno de θ por 1 menos o seno de θ, tá? E aí, quando eu faço essa substituição e desenvolvo esse outro produto, né, de forma simplificada, eu tenho essa expressão aqui. Tá? Então, dessa forma aqui, né, fatorando aqui essa expressão, eu tenho que a derivada de y em relação a x da cardioide, ela vai ser essa fração aqui que vocês estão vendo. Tá? E aí, como eu quero a inclinação da reta tangente no ponto onde o θ é igual a π sobre 3, como eu já tenho aqui a derivada, né, é só substituir o θ por π sobre 3 e ver o número que dá. Então, fazendo as substituições, eu encontro aqui que a inclinação vai ser menos 1. Tá? Esse é o valor da inclinação, tá bom? Da reta, né? E aí, com essa inclinação aqui, ou coeficiente angular, né? Lembrando que é o coeficiente angular, né? É o menos 1. Aí é só a gente jogar na equação da reta, né? Que eu não vou fazer aqui. A gente joga na equação da reta e aí vocês vão encontrar a equação dessa reta, tá bom? Então, digamos aí que essa reta forme um ângulo alfa, né? Com o eixo das abscissas, né? Então, tenho que a tangente de alfa, ele vai ser igual a menos 1, né? Que é o coeficiente angular. Vamos botar assim. Bom, na letra B, ele pede para a gente encontrar as retas tangentes, que são horizontais e verticais na cardioide, né? Então, nós temos o seguinte, primeiro, né, vamos encontrar as retas horizontais. As retas horizontais, elas têm inclinação, né, 0, então isso acontece quando a derivada de y em relação a θ é 0 e a derivada de x em relação a θ é diferente de 0. Bom? Então, nós temos então o quê? Que a derivada de y em relação a θ, né, vai dar essa expressão aqui, né? E aí, só para recordar, nós temos que x ele é igual a r cosseno de θ, o y ele é igual a r seno de θ, e temos que o r é uma função de θ, né? É 1 mais o seno de θ. E aí, dessa forma, quando você deriva o y em relação a θ, né, e a gente substitui o r por essa expressão aqui, nós temos que a derivada de y em relação a θ, esse primeiro membro aqui, estamos igualando a 0. Né? Então, veja que esse primeiro membro, ele é um produto, né? São dois fatores, então ele vai ser 0 se um dos fatores for igual a 0. Né? Então, o que é que eu fiz? O primeiro fator, que é o cosseno de θ, eu igualei a 0. Então, o cosseno de θ ele vai ser 0, significa dizer que θ é π sobre 2, ou θ é 3π sobre 2, né? Agora, se eu igualar o segundo membro a 0, né? Ou seja, 1 mais 2 vezes o seno de θ, né? Aqui nesse caso ele vai ser 0 se o seno de θ for igual a menos 1 sobre 2, né? Ou seja, para essa solução aqui, o seno de θ tem que ser igual a menos 1 sobre 2.
quando é que o seno de θ é igual a menos 1 sobre 2? Né? Quando θ for igual a 7π sobre 6 e 11π sobre 6, né? Que são arcos do terceiro e do quarto quadrante, né? Que é quando o seno é negativo, tá? Então, temos essas duas soluções aqui, né? Que indicam que θ, assumindo esses valores, as retas tangentes são horizontais. Agora vamos analisar para quando as retas tangentes são verticais. E isso acontece quando a derivada de x em relação a θ é igual a zero. Então, quando a gente deriva, né, substitui r por 1 mais seno de θ aqui, né, e deriva o valor de x, e deriva a expressão de x, né, em relação a θ, eu tenho esse produto aqui, tá? Que é o denominador da derivada de y em relação a x, né? Então, estou igualando isso daqui a zero. Então, quando um produto é zero, quer dizer que um dos fatores é zero, né? Então, se o primeiro fator for zero, então eu tenho que 1 mais o seno de θ é igual a zero. Então, quer dizer que o seno de θ tem que ser igual a menos 1. Vou botar aqui, ó, né? O seno de θ tem que ser igual a menos 1. E o seno de θ, ele é igual a menos 1 quando θ é igual a 3π sobre 2. E agora, igualando o segundo fator aqui, né? 1 menos 2 seno de θ, ele tem que ser igual a zero. Então, isso quer dizer que o seno de θ tem que ser igual a 1 meio positivo, né? Tem que ser 1 meio. Tem que ser igual a 1 meio. E quando é que o seno de θ é igual a 1 meio? Quando θ é igual a π sobre 6 e 5π sobre 6. Tá? Aí aqui a única observação que acontece é o seguinte. A derivada de x em relação a θ, ele é igual a 3π sobre 2. E a derivada de y igual a θ também admite como uma das raízes 3π sobre 2. Tá? E os outros não tem nenhum problema, né? Então, a gente tem que fazer uma investigação para o que é que acontece com a inclinação da reta para quando θ se aproxima de 3π sobre 2. E aí, as retas tangentes são horizontais nesses três pontos, né? Para quando o θ é π sobre 2, o θ é 7π sobre 6 e o θ é 11π sobre 6, né? E já sabemos que as retas são verticais, né? As retas tangentes verticais nesses dois pontos, né? Aí falta saber o que é que acontece com a reta para quando o θ é 3π sobre 2, né? Porque aí para θ igual a 3π sobre 2, a derivada de y e a derivada de x em relação a θ, a gente já viu que são iguais a zero. Então vamos ver o limite, né, da derivada y, né, x em relação a x, para quando θ se aproxima de 3π sobre 2. Se esse limite for igual a zero, quer dizer que a reta é horizontal. Se esse limite for para o infinito, quer dizer que a reta ela é vertical. Tá bom? Então, eu estou fazendo o limite aqui pela esquerda, né? Então, só recordando que a derivada, vou escrever aqui em cima, né? A derivada de y em relação a x, que nós calculamos, né, no slide anterior, ele foi o cosseno de θ vezes 1 mais 2 seno de θ sobre, embaixo ficou 1 menos seno de θ vezes 1 menos seno de θ não, 1 menos 2 seno de θ, tá? Tem um 2 aqui. 1 menos 2 seno de θ e 1 mais seno de θ. Ficou assim. Então, o que é que eu fiz, né? Eu peguei esse fator e coloquei sobre esse e calculei o limite vezes o limite desse fator sobre esse aqui, tá? E aí ele está aqui, ó. Bom? Esse limite aqui, né, a gente pode aplicar direto, né? Se você aplicar aqui direto, né, o seno de θ para θ igual a 3π sobre 2 vai dar menos 1, tá bom? Então, no final, fica aqui 1/3, né? Tá aqui 1/3, né? Esse daqui. Embaixo, nós temos, né, que esse limite aqui ficaria 0 sobre 0, né? Dá 0 sobre 0. Então, a gente aplica aqui a regra de L'Hospital, né? Onde a gente deriva o numerador e deriva o denominador.
E aí temos essa fração aqui, quando a gente aplica a regra de L'Hospital. Então, quando a gente aplica aqui, aqui vai ficar em cima, né? 1 sobre 0. E 1 sobre 0 quer dizer que está tendendo ao infinito, tá? Positivo. Então, quer dizer que pela esquerda, a inclinação ele vai para o infinito. Então, pela esquerda indica que a reta ela é vertical. Será que a direita ela também vai ser vertical? Então, se vocês fizerem o cálculo desse limite aqui, com θ tendendo a 3π sobre 2 pela direita, você vai ver que dá um menos infinito. Então, quer dizer que para θ igual a 3π sobre 2, né, a reta ela é vertical. Tá bom? E só para critério de curiosidade, né? Se θ for igual a 3π sobre 2, o ponto, então, para θ igual a 3π sobre 2 é 0, 0, né? O R vai ser 0, né? E o θ, na verdade eu estou botando 0, 0, mas o θ é 3π sobre 2, né? Então, o ponto aonde R é igual a 0 é o polo, é a origem, né? Então, na origem, nós temos uma reta vertical, né? A reta ela é tangente à curva e é vertical. E aí, para finalizar, temos aqui a cardioide, né? Essa linha aqui em azul. E estamos marcando aqui os pontos, né? Das retas que encontramos, né? A reta horizontal está aqui, nesses 3 pontos. A reta é vertical nesses 2 pontos. E aqui no polo ele também é vertical. Tá bom? Então, gente, as dúvidas que tiverem aí, coloquem no Classroom. E até crítica, né? Se houve alguma dificuldade em entender algo aqui no vídeo, né? Então, vocês coloquem aí para a gente melhorar os próximos vídeos. E até a próxima.